O processo judicial eletrônico foi desenvolvido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e tribunais. O Sistema de Processo Judicial Eletrônico, ou mais conhecido como PJE, é uma plataforma digital que busca facilitar a consulta e acompanhamento dos processos judiciais em cada ramo da Justiça. Nós temos o PJE na Justiça Federal, na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e na Justiça do Trabalho. O PJE foi implantado com o objetivo de tornar a tramitação de processos mais transparentes e para também redução de custos. Além disso, o sistema também visou garantir maior segurança e melhorar a comunicação entre os tribunais e demais partes integrantes dos processos. Se você é advogado ou advogada e ainda não conhece o PJE, saiba agora como se cadastrar. Mas antes que possamos fazer a demonstração prática, veja se possui os requisitos mínimos para o uso dessa plataforma. Você vai precisar ter, primeiro, um computador com a versão mais recente do navegador Mozilla Firefox. 2. Uma versão atualizada dos plugins Java e Adobe Flash. 3. Possuir um certificado digital de advogado, que pode ser em cartão ou em pendrive. Se você escolher o cartão, você ainda vai precisar de um quarto item, que é o drive de acesso criptografado para identificação do certificado. Agora, vamos lá à demonstração. Como acessar o sistema? Acesse o sistema PJE conforme o endereço eletrônico informado pelo tribunal. As orientações sobre as formas de acesso ao PJE estão disponibilizadas na página do site. Como realizar o cadastro do advogado no PJE? Novos advogados do sistema que já possuam um certificado digital não precisarão se deslocar ao tribunal para a realização do cadastramento. No entanto, primeiramente, deverão se cadastrar no sistema, utilizando o certificado digital. Portanto, para se cadastrarem no PJE, deverão estar de posse do seu certificado digital em um equipamento já configurado para o seu uso. Confira o seu endereço, modificando-o, se necessário, e preencha os campos endereço de e-mail e telefone. Acione o botão Confirmar dados e prosseguir. O sistema apresentará o documento de informações sobre o uso do sistema. Leia atentamente e acione o botão Assinar termo de compromisso. Seu cadastro foi concluído. O sistema deverá apresentar, então, a tela de conclusão do cadastramento, solicitando que seja realizado novamente login no sistema. Visão geral painel do advogado. O painel do usuário advogado é subdividido em 3 áreas principais: usuário, área de identificação do usuário, na qual se pode também identificar a localização e o papel que ele está utilizando no momento. Também é possível trocar o papel se o usuário tiver mais de um papel e verificar se o mesmo está logado, com certificado digital ou login e senha. Tem também menus, que é a área em que são disponibilizadas as funcionalidades do sistema, e também a área abas, abas disponíveis para visualização rápida de processos e expedientes e demais trabalhos pendentes para o usuário logado. Ver detalhes do processo via painel. Ao clicar sobre o link do processo, que fica sobre o número do processo, uma nova janela surgirá, contendo os autos digitais do processo. Visão geral dos autos digitais. Novo processo. A opção de Novo processo permite que o usuário realize o cadastro de processos, que consiste nos dados iniciais do processo, seu assunto, suas partes, suas características, a petição inicial, juntamente com os documentos necessários. Ao final do cadastramento, pode-se protocolar o processo, o que fará com que,
desde que, bem-sucedida a distribuição, a ação seja considerada como proposta. O cadastro do processo é acionado através do menu Processo, Novo Processo. Dados iniciais. Ao acionar o menu, é exibido ao usuário a tela de seleção de jurisdição, seção ou subseção, e a classe judicial, conforme o exemplo. Como anexar petições/documentos a um processo em andamento? Primeiro, você deve selecionar o menu Processo, em seguida Pesquisar e em seguida Processo novamente. O sistema irá apresentar a tabela Processos vazia. Para pesquisar os processos em que estão associados ao advogado ou procurador, o usuário deverá preencher os campos de pesquisa em Pesquisar processos, ou simplesmente acionar o botão Pesquisar. Assim, o sistema irá retornar aos processos de acordo com os dados que foram informados ou retornará todos os processos acionados ao advogado ou procurador, caso não tenha sido informado filtros. Clique no ícone Número do processo desejado e o sistema irá retornar a tela dos autos digitais. Como acompanhar a pauta de audiência? O acesso é feito através do menu Audiências e Sessões, e em seguida Pauta de audiências. Na pauta de audiências, o sistema apresentará as audiências que foram agendadas nos processos. O advogado ou procurador poderá acompanhar a situação de audiência de todos os processos. Para filtrar os dados de pauta de audiências, utilize os campos Pesquisa, localizados no canto superior esquerdo da tela. Informe os campos desejados e acione o botão Pesquisar. Para limpar os campos, utilize o botão Limpar. Pesquisar processos. Acesse Processo, Pesquisar, em seguida Processo. Na tela apresentada, informe os dados do processo desejado e acione a opção Pesquisar. O resultado da pesquisa será apresentado em Consulta de processos, localizado à direita da tela. Como incluir no Push? O PJE Push é utilizado para a distribuição de conteúdo informativo relativo às atualizações dos processos judiciais que estão transitando no sistema. Os informativos são enviados para o e-mail fornecido pelo usuário no cadastro. Para cadastrar os processos, os quais o usuário deseja receber informações acerca das atualizações do trâmite de algum processo, bem como para editar os dados cadastrais, é fundamental que o usuário acesse o PJE Push. O cadastro do Push é acionado através do menu Processo, Outras Ações, Incluir no Push. Será habilitada a página Minhas Assinaturas, que contém a tabela Inclusão de Processo para acompanhamento e as abas Processos Cadastrados e Processos Relacionados. Na tabela Inclusão de Processos para acompanhamento, há dois campos a serem preenchidos: o número do processo e observações, onde podem ser inseridas quaisquer observações que o usuário deseje junto ao processo a ser incluído na lista de processos cadastrados. Para validar a inclusão do processo, deve ser acionado o botão Incluir. Quando o número do processo inserido e confirmado não estiver correto, é emitida a seguinte mensagem: o processo informado não é válido. Informando o número correto, o sistema confirmará a inclusão através da mensagem: o processo X incluído com sucesso. Na aba Processos Cadastrados estão arrolados todos os processos cadastrados pelo usuário. Nela podem-se excluir processos, visualizá-los e editar as observações inseridas. Assistentes de advogado. Este recurso possibilita que o advogado cadastre assistentes, tais como estagiários ou funcionários do escritório, os quais poderão realizar algumas tarefas no PJE, tais como realizar consultas, inserir minutas de petição e cadastrar processos para acompanhamento pelo sistema Push. Acesse Configuração, Pessoa e Assistente do advogado. Cadastrando um assistente de advogado. Clique sobre a aba
pré-cadastro e o sistema apresentará a seguinte tela. Informe o CPF do assistente e clique sobre o botão Pesquisar. O sistema irá realizar a busca do CPF na Receita Federal e apresentará o nome do assistente. Caso o CPF corresponda com o nome do assistente, confirme o pré-cadastro acionando a opção Confirmar. Atenção! O sistema não permite que uma pessoa já cadastrada troque de perfil. O sistema apresentará a aba Formulário, com os campos CPF e nome preenchidos automaticamente. Informe todos os campos obrigatórios e clique em Gravar. Essas são uma das principais funcionalidades do PJE, uma ferramenta muito útil no dia a dia dos advogados. Esse tutorial foi realizado para a conclusão da disciplina Pensamento Computacional, ministrada pelo professor Leonardo Peter, da Faculdade IESB. Participaram da elaboração as alunas Sônia Almendra e Geisa Nascimento, do 5º período da Faculdade de Direito. Esperamos que ele seja útil para você e que você aproveite as informações aqui apresentadas. Até mais!